adorarmos, louvarmos o nosso Deus. E neste momento, nós vamos ouvir um louvor para a honra e glória do Senhor. Bom dia. Amém. Nosso Deus é fiel. Ele sempre foi fiel, sempre será fiel. Louvado seja o nome do Senhor.
Neste momento, nós vamos, agradecidos ao nosso Deus, pelo momento de adoração, e vamos continuar agora falando com o nosso Deus. Larissa, bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Larissa? Não está mostrando o microfone dela? Melhorou. Larissa, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Vamos orar? Vamos Nós sim? vamos fazer 2 orações? Você Ok. faz uma e eu faço a outra. Tá ok. Oremos. Pai querido, Deus eterno, muito obrigada, meu Deus, por ter nos acordado, por estarmos aqui em família, para aprender um pouco mais de Ti, para poder ouvir mais a Tua voz. Queremos te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos esvazie de nós mesmos e nos preencha com Teu Santo Espírito. Desde já nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, continuando na tua presença, continuando a oração da tua serva, pedimos perdão pelos nossos pecados e suplicamos, Pai querido, que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Necessitamos ouvir a tua voz. Não somos merecedores, mas somos necessitados, Senhor. Necessitamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. Portanto, unja-nos. Queremos sair daqui imbuídos pelo teu Santo Espírito. Queremos sair daqui alimentados, Pai. Suplicamos que o Senhor dirija cada palavra da Larissa, para que ela não fale dela mesma, mas que ela seja um instrumento em tuas mãos para falar aos nossos corações. Pedimos também por cada família aqui representada, que o Senhor nos alimente, que o Senhor fortaleça a nossa fé e faça de nós, Pai querido, homens e mulheres segundo o teu coração. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Minha querida, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém, amém. Obrigada, Ivani. Bom, tá todo mundo me ouvindo bem? Me vendo? Sim, está uma maravilha. Louvado Então tá. seja Deus. Então tá bom, graças a Deus, que bom. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço o convite da Elô. Conheci a Elô num evento para as esposas de pastores e ela me convidou para estar aqui hoje com vocês. Confesso que eu fiquei pensando, falei, gente, o que que eu vou falar? E, na verdade, eu quero fazer uma reflexão de um sermão que eu preguei na Semana de Mordomia, e que foi um sermão que falou muito ao meu coração, e eu pedi a Deus para que ele me orientasse, e veio essa mensagem, tá? Bom, fiel a toda prova. Eu nasci na igreja adventista, e quando eu era criança, eu sempre ouvia muito, com muita frequência, a falar sobre a volta de Jesus. E tinha algo específico que tocava o meu coração, era sobre como estaria o povo de Deus antes da volta de Jesus. Me lembro que o povo estaria num momento, né, que passaria por muitas provas, mas que eles estariam ali firmes, aguardando a volta de Jesus. Essa sensação de aguardar, essa certeza, né, essa firmeza de propósito, sempre foi algo que permeou a minha vida. Mas parece que, com o passar do tempo, é como se a gente desligasse um pouco dessa clareza. E me veio essa mensagem. Bom, abram comigo a Bíblia, né? Para quem estiver aí pertinho, Apocalipse 2, 8 a 10. Nós vamos ficar
praticamente nesses versos para a gente meditar aqui hoje, tá? O livro de Apocalipse, essa passagem, nós vamos ler um pouquinho sobre a carta da igreja de Esmirna, tá? Eu vou ler aqui, e quem puder me acompanhar, pode ir acompanhando. Apocalipse 2, verso 8 a 10. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse finalzinho, acredito que a gente conhece muito esse verso, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deixa aí a sua Bíblia aberta, fica aí com esses versos que nós vamos conversar um pouquinho sobre eles, tá? Bom, mas primeiro vamos entender um pouco sobre esse contexto, né? Afinal de contas, quem que era a igreja de Esmirna? Quem que era Esmirna? Bom, Esmirna era uma cidade em que, né, ela tinha um status de uma cidade sobre a liberdade, era uma cidade livre, vamos dizer assim, né? Lembrando que essas cartas às igrejas, elas representam muito o período do cristianismo. Então, cada carta é referente a um período que o cristianismo estava vivendo ou vive, né? Quando a gente pensa na igreja de Laodiceia, tá? Bom, então, em Esmirna, a gente tinha uma situação que era a seguinte: nós tínhamos ali judeus que eram contra, né, os cristãos, e nós tínhamos os pagãos também, que eram pessoas que não acreditavam em Deus e que também não professavam, né, a fé no judaísmo, eram vertentes bem diferentes. Mas e a gente tinha esse terceiro grupo, que eram os cristãos. Os cristãos, eles estavam ali, não vou dizer surgindo, mas eles estavam ali tendo um crescimento e tendo um impacto muito grande na sociedade. E aí a gente tinha esses dois grupos, os judeus e os pagãos, que eles se uniam ali, não em propósito, não em ideologia, mas eles se uniam para acusar os judeus. E aí me vem algumas perguntas. Você já foi acusado injustamente por servir a Cristo? Em algum momento já te acusaram de algo que você não fez? Ou às vezes, até uma outra situação, às vezes você está ali cheio das boas intenções, querendo ajudar alguém, querendo falar do amor de Deus, ou às vezes você fala algo e distorcem aquilo que você falou ou distorce aquilo que você fez. Já te aconteceu isso? Bom, porque os cristãos aqui de Esmirna, eles conviviam com essa situação diariamente. Eles eram acusados de coisas que eles não faziam, e eles eram acusados de coisas também que eles pregavam e que os outros distorciam para poder ali afrontá-los. Bom, tem uma outra questão que é muito comum, né, para nós seres humanos, que é mais ou menos assim: quando eu sou uma boa pessoa, eu vou ser abençoada por Deus. Eu me lembrei até de algo que aconteceu muito comigo quando era criança. Eu sou do interior da Bahia, eu brinco que é lá no reino tão distante, e eu tenho um irmão mais velho. E eu sempre fui uma criança tranquila. Mas olha que interessante, sabe o que minha mãe ela dizia para mim quando era criança? Ela me dizia assim: Larissa, você é boa. Você é uma menina boa, Larissa. E aí, quando ela me dizia que eu era boa, aquilo no meu coração me dava um desejo de obedecê-la mais, porque eu queria ser boa, né? Só que quando a gente cresce, a gente percebe que a gente não é tão boa assim, né? A gente percebe que tem muitas coisas em nós que vai contra mesmo aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Mas qual que é a questão? Na nossa cabecinha limitada, muitas vezes a gente entende que quando a gente faz tudo certinho, as coisas vão acontecer da melhor forma. Só que a gente se esquece que nem sempre as coisas vão acontecer como a gente espera. Por exemplo, olha, nós lemos aqui no verso 10, né, que a igreja de Esmirna era uma igreja,
né, extremamente fiel, mas que ela iria passar por situações bem complicadas. Que ela iria passar por provas, que ela iria passar por tribulação, que o povo de Deus seria lançado em prisões, mas parece estranho, né? Isso deveria acontecer com a igreja de Laodiceia, se a gente for pensar aqui. Por que com a igreja de Esmirna? Se eu fosse, né, Deus, eu diria assim para a igreja de Esmirna, olha, parabéns, Esmirna, parabéns por sua fidelidade. Não tema, pois você não sofrerá nenhuma dificuldade. Sua fidelidade é uma garantia de que você não terá problemas. Sua vida será fácil e tranquila. Bom, se eu, Larissa, né, fosse Deus na minha finitude, eu diria isso para a igreja de Esmirna. Porque na minha lógica humana é mais ou menos assim, tá? Se eu sou fiel a Deus, eu tenho direito a viver bem e a viver de uma forma tranquila. Essa é a minha mente limitada, né? De achar que a matemática de Deus é essa, né? É simples assim. Mas a verdade não é. E aí eu fiquei pensando, né? Assim, eu penso muito nesse aspecto da minha vida. Como que é ser cristão? Como que é viver o cristianismo? É óbvio que Deus ele não se agrada na dor. Deus ele não quer que nós tenhamos dores, né? Mas em muitas situações Deus ele usa as nossas lutas, as nossas dores, para que nós possamos nos aproximarmos mais dele. E esse trimestre nós estamos aí estudando, né, a lição da Escola Sabatina, que traz o crisol, né? Qual que é o seu crisol? Qual que é a sua luta? Qual que é a sua guerra espiritual? O que que você tem vivido que tem muitas vezes te tirado a paz, ou que tem muitas vezes te questionado, ou questionado a Deus, né? Eu não sei você, mas em alguns momentos específicos da minha vida, na verdade tem um aspecto da minha vida que é onde acontecem minhas maiores lutas espirituais. E nesse aspecto, muitas vezes eu me questiono a Deus, né? Com essa minha mente finita, eu falo, nossa, Senhor, mas eu fiz tudo certinho, né? Eu fiz tudo direitinho. Por que que as coisas não acontecem da forma como eu entendo que seja melhor? E Deus, na sua infinita misericórdia, ele começa a falar ao meu coração e ele vai me explicando qual que é o propósito dele, ou melhor, o que que eu preciso aprender com, às vezes, com a dor que bate na nossa porta. Mas vamos lá, voltar um pouquinho mais para as reflexões dessa igreja, né? Assim, a igreja de Esmirna, ela passou por situações bem difíceis. O que seria, né, assim, ser jogado numa prisão? O que seria ser fiel a Deus até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Esse verso ele é bem conhecido, né? O que é ser fiel a Deus até a morte? Antes de pensar nessa fidelidade a Deus, vamos voltar aqui até um pouquinho antes, né? Assim, nessa terra, né, nesse mundo que nós vivemos, a dor é uma coisa comum a todos nós. Assim como o sol ele nasce para os justos e os injustos, a dor ela bate à nossa porta. Agora, existe uma diferença muito clara. E a pandemia foi um momento que me trouxe essa clareza de uma forma muito mais intensa. Até formular aqui que eu vou perguntar. Existe diferença entre sofrer provações com Cristo e entre sofrer sozinho? Vocês acham que existe diferença? Ou no final das contas é dor e vai dar tudo no mesmo? Existe? Não existe? O que vocês acham? Sim? Não? Na pandemia, principalmente no início da pandemia, foi um momento bem difícil, porque ainda a gente sabe muito pouco sobre o Covid, né? A gente sabe ainda muito pouco sobre ele, mas no início da pandemia nós sabíamos menos ainda. E muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Na pandemia, eu estava grávida da minha pequena, que tem 2 aninhos, e ela até acordou ali agora. Eu vou pedir só um segundinho, que eu vou só pegá-la ali, tá? Só um minutinho, tá, meninas? Só um instante.
Voltei. Todo mundo me ouvindo, né? Bom, vamos lá. Eu estava contando sobre a pandemia. Na pandemia, eu vivi uma situação muito difícil. Eu estava grávida da minha pequena e eu e meu marido, nós tivemos Covid. Até então, os sintomas eles estavam leves, nós estávamos estáveis, eu já estava no final da minha gestação. Mas eu estava com alguns episódios de febre, e essa febre, ela não baixava, né, assim. E aí eu fui para o hospital e foi no sábado, eu fiquei o sábado inteiro no hospital. E eu acreditava que no final do sábado eu já ia voltar para minha casa. No finalzinho do dia, a médica chegou para mim e me disse assim, olha, você vai agora para uma cesárea de urgência. E aí eu falei, tá, mas deixa eu ir em casa, tomar meu banho, pegar as minhas coisas. Ela falou, não, você não entendeu. Você vai agora para o bloco cirúrgico. E eu falei assim, meu marido vai poder ficar comigo? Ela me disse, não, você não vai poder, ele não vai poder assistir o parto, e depois ele não vai poder ficar com você. Naquela hora, eu confesso que me bateu uma angústia muito grande, um medo muito grande, porque eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que a minha filha vai morrer? O que vai acontecer? E aí eu fui para o banheiro do hospital, e ali eu orei a Deus, eu clamei a Deus. Sabe aquela coisa que passa na sua cabeça assim, nossa, eu vou pedir perdão de todos os meus pecados, porque eu não sei o que vai me acontecer? Nesse primeiro momento me veio isso. Depois me veio uma angústia, porque eu pensei, meu Deus, eu quero poder cuidar da minha filha. Eu quero poder ver a minha pequena crescer. E eu pedi muito a Deus isso, eu pedi a Ele que Ele tivesse de misericórdia de mim, que ela pudesse, que ela pudesse nascer com saúde, que eu pudesse cuidar dela. Eu sou muito ansiosa, mas nessa hora foi incrível como Deus ele colocou paz no meu coração. Eu fui para a cirurgia, meu marido não pôde assistir o parto, depois ele não pôde ficar comigo, mas foi incrível como Deus ele me protegeu, como Deus ele cuidou de mim. Bom, e eu louvo a Deus todos os dias que eu pego a minha pequena no colo, que eu abraço ela, que eu cheiro ela, que eu brinco com ela. Essa foi a minha história, mas eu conheço histórias muito semelhantes à minha, que não tiveram o mesmo final. E aí a pergunta será que Deus ele só foi fiel comigo e ele não foi fiel com aquela mãe que perdeu o bebê, ou com aquela família que perdeu a mãe e a criança? Será? Por que teve essa diferença? Eu não sei explicar, né? E talvez só no céu a gente vai conseguir entender certas coisas. Mas, independente disso, eu sei que quando nós estamos com Deus, quando nós lutamos com Ele, quando nós permitimos que Ele faça por nós aquilo que só Ele pode fazer, até a nossa dor, ela é diferente. Até na dor a gente reage diferente porque existe uma paz que excede toda a dor. E essa paz, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Bom, pensando aí na igreja de Esmirna, vou até voltar um pouco antes de falar sobre Esmirna, falando ainda sobre a dor. A dor, nessa terra, a dor, ela faz parte da nossa existência. Infelizmente, ela faz parte da nossa existência. Agora, a dor, ela tem um período limitado. Né? Na igreja, nos versos, nós lemos que falava que a igreja de Esmirna ela ia passar por tribulações de 10 dias. Ou seja, existe um limite para a dor. Aqui na Terra também existe um limite para a dor. Né? Apesar da dor, existem coisas boas também. Só que o que fica para nós quem que tem ocupado, de fato, o centro da sua existência? Quem ocupa essa posição? Indo lá para a igreja de Esmirna, pensando um pouquinho também sobre essa história, tem uma outra história, que é a história de um imperador romano, o nome dele era Décio. Lembra que eu falei no início que, apesar da perseguição, apesar das provações, o cristianismo ele estava expandindo, ele estava, né, assim, aquele cristianismo puro e simples, aquele cristianismo real, estava contagiando as pessoas. E muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. E aí tem uma história que conta que 40 gladiadores, né, seriam 40 soldados aí de elite que serviam ao imperador, eles tinham convertido ao cristianismo. E essa notícia chegou até o imperador e eles
pensaram como punir esses gladiadores, como punir esses homens, né? Como eu posso puni-los para que sirva de exemplo. Levaram esses 40 gladiadores para um lugar distante, um lugar remoto, e deixaram eles, né, assim, sem roupa, no frio, sem comida, para que eles pudessem ali sofrer, né, e morrer de uma forma, assim, trágica, por falta mesmo de alimento, por falta mesmo ali de cuidado. Bom, mas aconteceu uma situação muito interessante. As pessoas que levaram esses gladiadores deixaram eles num local e ficaram mais ou menos ali próximo. Só que eles começaram a ouvir uma música, né? Que coisa estranha. Como que essas pessoas estão no frio, essas pessoas estão com fome e essas pessoas estão cantando e louvando a Deus? E eles cantavam assim, ó: 40 gladiadores por Jesus Cristo lutando, pedindo dele vitória e a coroa reclamando. E eles cantavam, né, assim, o frio ali, eles cantavam. E essa música penetrou ali o coração, né, daquele imperador, e ele ficou pensando, como que pode pessoas louvarem e ter essa fé em um Deus que é um Deus invisível, estão aí lutando. Só que quando ele começou a pensar isso, naquele momento entrou ali na barraca dele um gladiador. E um gladiador ele falou assim: olha, eu desisto, eu renego a minha fé, eu renego a Cristo. E aí ele perguntou de novo, tá, mas e aqueles outros homens, os outros? Ele disse assim, né, esse gladiador que entrou, não, eles estão lá. Nessa hora, esse chefe, né, da guarda, ele foi até lá e ele se juntou aos gladiadores. E eles começaram a cantar e louvar a Cristo. Quando eu estudei essa história, eu fiquei pensando, eu falei, gente, que história incrível, né? Assim, que história incrível. Como que pode? Como que é possível alguém permanecer fiel a Cristo, né? Até a morte e dar-te a coroa da vida? Como que foi possível? Essas pessoas sofreram na pele, né? Não foi uma dor psicológica, mental, mas foi uma dor física também. E aí eu fiquei pensando, daquela mesma impressão que eu tinha quando era criança. Lembra que eu contei para vocês? Que eu nasci na igreja, que era nítido na minha mente a certeza de servir a Cristo, um desejo de servir a Ele, independente da circunstância? E aí eu fiquei pensando nisso. E eu encontrei algumas respostas que eu quero compartilhar com vocês, para a gente finalizar. Umas das respostas são, a dor, infelizmente, ela vai permear a nossa vida. Cada um de nós vai ter lutas, né, assim, que às vezes parece que vai nos afogar. Às vezes eu brinco que as provações, em muitos momentos da vida, elas vêm atacado, né? Elas não vêm uma só ali, parece que elas vêm todas juntas. Mas qual que é a grande questão? A questão é que essas pessoas, elas aprenderam que o real sentido da existência delas era servir a Cristo. Elas amavam a Deus de todo o coração, elas amavam a Deus tão intensamente que a dor aqui nessa terra fazia com que elas se lembrassem que existia algo maior. Que a coroa que elas estavam buscando, que o que elas mais almejavam, elas iriam encontrar quando Jesus voltasse. E que a fé delas estaria selada no momento que elas permanecessem fiel a Deus. E aí eu fiquei me perguntando, eu fiquei pensando, né? Eu, Larissa, como que eu, Larissa, tenho lidado com as minhas dores? Quando a dor bate na minha porta, eu consigo levar os meus pensamentos a Cristo, entender que isso daqui é passageiro, que essa dor, ela não vai me sucumbir, que na verdade essa dor vai fazer com que me fortaleça, com que eu leve o meu olhar para Cristo? Eu fiquei pensando nisso, né? E muitas vezes a minha resposta foi não, né? Às vezes eu em meio à minha dor, eu funciono às vezes como uma criança birrenta, né? Eu disse que eu tenho uma bebê, ela tem 2 anos e ela tá entrando numa fase de birra. Às vezes quando ela quer uma coisa, eu falo, não, Lara, não, Lala, e ela bate o pé firme, e ela chora, e ela esperneia, enfim, e eu permaneço plena, mais ou menos a parte da plena, né? Permaneço plena, firme, para não ceder à birra dela. Mas eu funciono assim como a minha pequena em relação a Deus.
E eu fiquei pensando, né? Será que ser provada, né, dessa forma que esses gladiadores que a igreja de Esmirna foi, será que se eu fosse provada agora, nesse momento espiritual da minha vida que eu tô, eu seria aprovada por Cristo? Eu fiquei pensando. Bom, o meu convite hoje, nessa manhã, é para que você possa se reconectar com Cristo. Nenhuma luta nessa terra, pequena ou grande, nós vamos conseguir responder da melhor forma se nós não estivermos conectados a Ele. Deus, ele precisa ocupar o centro da nossa vida. E tem algumas armadilhas de Satanás que são assim, às vezes existem coisas boas, não estou dizendo de coisas ruins, não. Estou dizendo de coisas boas que ocupam o centro da nossa vida. Às vezes a família, o marido, às vezes o desejo, né, de ter alguém por perto, às vezes o desejo de ser mãe, ou às vezes o trabalho, né, olhando assim de fora, não são coisas ruins. Mas isso muitas vezes ocupa o centro da nossa vida, ocupa o centro do nosso coração. E se essas coisas ou outras coisas estiverem no centro da nossa vida e não for Cristo o centro, infelizmente não conseguiremos ser fiéis a Ele. Então a grande questão é buscar a Deus de todo o coração. Permitir que cada dia Ele venha nos moldar, Ele venha nos lavar, Ele venha nos limpar. Eu não sei qual que tem sido a sua luta, qual que tem sido o seu desafio, eu sei das minhas. E olha, eu vou te dizer, tem hora que, além de ficar sem resposta por algumas coisas, eu questiono Deus, né? Eu converso com Deus, mas eu peço a Ele que a dor não venha me distanciar dele, mas que a dor possa me trazer aprendizados e possa me levar para mais perto dele. Assim como o ouro precisa ser purificado, nós também precisamos. E esse é um momento que Deus tem nos dado, é um momento de consagração. Não podemos perder de vista o nosso propósito, né? Não podemos perder de vista que, na verdade, é uma caminhada aqui nessa terra. Mas a grande... fugiu o nome aqui agora, mas a nossa coroa, na verdade, nós vamos ter, assim que nós encontrarmos o nosso amigo Jesus. Mas para encontrar o nosso amigo Jesus, ele precisa ser o nosso amigo aqui primeiro. Bom, o meu desejo é que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês ricamente, possa fortalecer vocês, e que em meio às suas lutas você possa ter a certeza de que Deus ele tem cuidado de você, que nenhuma lágrima, que nenhuma dor passa desapercebido ao olhar de Cristo. Às vezes ele nos responde de formas imediatas, às vezes não. Mas independente da maneira como ele nos responde, ele cuida de nós de uma forma incrível e ele quer conceder a sua paz a você. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nessa manhã. Bom, Irani, eu oro, tem alguma música? Eu estou um pouco perdida, você me conduz aí, por favor. Deus seja louvado pela mensagem que Ele enviou, pelo testemunho, e nós agradecemos a Deus. Neste momento nós vamos orar sim, minha princesa. Nós faremos 3 orações. 2 orações faladas e a terceira será cantada. A Aurenice vai cantar no final para nós e eu quero deixar aqui um apelo do que você falou sobre a entrega, né? A gente confiar em Deus, fazermos uma entrega total, porque a paz ela vem quando a gente faz essa entrega, né? Fiquei pensando aqui no momento que você foi ao banheiro e orou a Deus e entregou a sua vida nas mãos de Deus, a paz. É assim que acontece. A paz ela vem quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor. E se tem alguém aqui que está passando por momentos, enquanto nós oramos, alguns momentos difíceis, eu quero fazer um convite, fazer essa entrega que a Larissa fez, né? Entregar nas mãos do Senhor, para que a gente também tenha esta paz. Quem gostaria de fazer a segunda oração? A Larissa vai fazer a primeira. Quem que está aqui conosco gostaria de fazer a segunda oração? Nós vamos fazer o seguinte,
Você ora, Larissa, e logo em seguida alguém fará a segunda e depois a Aurenice vai cantar um louvor para nós. Eu faço a segunda, Tarane. Tá certo, minha princesa? Tá ótimo, obrigada. E vamos orar então, né? Oremos. Pai querido, Deus eterno, muito obrigada, Senhor Jesus, por esses momentos aqui contigo tão cedinho. Muito obrigada porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós de uma forma incrível, meu Deus. Eu não sei o que os teus filhos têm passado, eu não sei quais as lutas, quais as dores que eles têm enfrentado. Eu não sei quais os desafios, mas o Senhor nos conhece melhor do que qualquer ser humano. O Senhor tem o poder de curar aquilo que é físico, que é emocional, que é espiritual. Mas eu quero te clamar, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor venha nos ensinar a fazermos a nossa entrega, entregarmos tudo aquilo que vem contra o teu propósito para a nossa vida. Senhor Jesus, por favor, nos lave, meu Deus. Venha nos moldar, venha nos transformar, nos ensine a de fato sermos cristãos, nos ensine a conhecermos a Ti em espírito e em verdade, que a nossa vida possa ser uma bênção, que possamos falar do Seu amor, sem ter que usar palavras também, que os nossos vizinhos, que os nossos familiares, que os nossos amigos, que as pessoas possam ver em nós o Senhor. Por favor, meu Pai, venha nos moldar, venha encher o nosso coração da certeza do Teu amor e do Teu cuidado. Quando tivermos medo, quando a fé vacilar, ou quando pensarmos em desistir, que o Senhor nos lembre que o Senhor está ao nosso lado. Que o Senhor nos lembre que essas lutas que passamos, que as dores que temos aqui nessa terra, que os desafios que enfrentamos, que eles não são nossos, mas eles são Teus. Fica conosco, meu Pai, te entregamos o nosso peso, as nossas dores em Tuas mãos. E nos ajude a carregarmos o Teu fardo, porque o Teu fardo, ele é leve, Senhor. Permaneça conosco, venha nos moldar, venha nos transformar, venha nos lavar, Senhor Jesus Cristo, com o Teu sangue. Te pedimos e te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos na Tua presença. Agradecemos, Senhor, pela vida da Larissa, Pai, a Tua mensageira nesta manhã. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo testemunho dela, pelo milagre que o Senhor operou na vida dela, na vida da filha dela. Muito obrigada. Queremos, meu Pai, colocá-la nas Tuas mãos e rogá-la ao Senhor pelo ministério dela, do esposo, Pai, que é um ministro do Senhor. Toma em Tuas mãos. Abençoa também a filhinha dela, Pai. Faz com que ela cresça, essa criança cresça em estatura e graça diante do Senhor. Abençoa cada família representada aqui, cada lar, Pai. Toca em cada coração. Sonda cada mente e cada coração. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades. Por misericórdia, supre, Pai. Ó Deus, nos ajuda a sermos fiéis, ao Senhor, em tudo, como a Tua serva pregou. Talvez alguns de nós que estamos nessa sala ainda passaremos, Pai, pela tribulação final, que nós sabemos que nós estamos nos últimos dias da história dessa terra. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, porção dobrada do Espírito Santo que atuou na vida dos mártires do passado, Pai, que em meio à tribulação, em meio ao martírio, foram fiéis até a morte. Dai, ó Pai, porção dobrada do Teu Santo Espírito, que nós possamos também, ao passarmos por lutas, por provações, por sofrimento, que nós sejamos fiéis ao Senhor até o fim, até a morte, se necessário for. Ó Deus, tenha misericórdia, nos batiza com o Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, faz com que as lutas, que as provações, ao invés de nos distanciarmos do Senhor, mas que possa nos aproximar mais e mais do Senhor, que possa nos dar uma experiência íntima e pessoal com o Senhor. Dás um dia na Tua presença, é que nós te pedimos, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ouvi dizer que há um tempo atrás, nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a renunciar, a escolher, renunciar à fé, ou então morrer. E uns foram se entregar, pois o seu
podiam negar, e no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão, e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Amém? Agora é a nossa vez. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos chamados por Ele, né? Este é o momento. Muito obrigada, minha linda. Este é o momento em que nós vamos abrir para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração, aqueles que nós costumamos aqui, Larissa, nós abrimos para as considerações. As pessoas vão compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao coração de cada uma através dessa mensagem. E enquanto alguém levanta, eu gosto muito deste louvor. Também. Esse louvor, ele mexe com o meu coração. Nos lembra, né, do nosso chamado. Tem um rapaz aqui que tem... O Éden está com a mão levantada. Éden, pode falar, meu irmão. Bom dia a todos, né? Sinceramente, são coisas que emocionam. Assim, como essas pessoas estavam sendo firmes. E eu fiquei imaginando, né? Aquela nuvem pequena que um dia todos vão ver. E o nosso Jesus está voltando. A promessa chegou, né? Isso será fantástico para nós. Mas quero falar mais alguma coisa, é o seguinte, que o Pedro, que nós oramos aqui na sala, ele se encontra em casa, né? Graças a Deus. Eu ainda não fui visitá-lo, mas que continue orando por ele. Eu sei que ele teve essas idas e voltas no hospital, ele não estava tão bem, né? Mas que Deus possa continuar confortando ele e a sua família, né? O Lucas ainda não fez a cirurgia, mas que nós possamos continuar orando pelo Lucas. A minha mãe, né, Geisa, que eu peço oração sempre, graças a Deus, ela conseguiu fazer quitandas ontem e até mesmo uma caminhada até a minha casa, depois que do equívoco, né, do caso da queda que eu tomei. Eu não vou relatar muitas coisas, porque para não delongar muito aqui. Mas obrigado, né, por todos que oraram e continuem orando. Temos algumas dificuldades ainda para poder superar, né? Então, peço que continue orando.
que Deus possa continuar abençoando a todos aqui na sala, né? E as pessoas que se encontram enfermas também, né? A Naldíria, eu sei que ela está na sala, não sei se ela vai falar, mas que Deus possa continuar abençoando e agradecer também, né, pelas pessoas que oraram, assim, a irmã Terezinha, que sempre lembrou, né, da oração. Eu não quero falar muito o nome de muitas pessoas aqui, porque eu sou falho, mas Deus sabe. Um bom dia a todos. Bom dia, meu irmão. Meu querido irmão, você pode colocar os seus pedidos, pode escrever os pedidos no chat, porque aí a gente escreve para a gente não esquecer. Pode escrever, que aí a gente anota e a gente ajuda em oração, tá certo? Deus abençoe. E, meus queridos, a mensagem que a irmã leu para nós foi Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. E nós vamos agora, este é o momento das considerações sobre a mensagem que nós ouvimos. Então, para não fugir aqui da nossa mente, Desejado de Todas as Nações diz o seguinte, que muitos de nós ouve a mensagem e depois a gente escuta a mensagem, temos um conforto no nosso coração quando nós ouvimos, mas depois nós saímos e, infelizmente, aquela meditação, aquela mensagem, na hora ela teve um conforto, mas depois a gente esquece. E a gente esquece e volta depois a ficar vazios, piores do que estávamos antes. E isso chamou muito a minha atenção. Então, Deus traz Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Deus traz uma mensagem para nós alimentamos dessa mensagem. Eu vou pegar aqui, peço licença para eu pegar aqui para dar a página para os irmãos. Olha, nós cremos que Deus está na direção. Então, Deus direcionou aqui a nossa irmã e ela trouxe uma mensagem para nós nesta manhã. A palavra do Senhor. Esta mensagem que ela trouxe é o Senhor falando comigo e com você. Então, diz aqui no Desejado de Todas as Nações, na página 83, diz assim, muitos assistem a serviços religiosos e são refrigerados e confortados pela palavra de Deus. Mas, devido à negligência na meditação, vigilância e orações, perdem a bênção, sentindo-se mais vazios do que antes de a receberem. Então, eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus, que a gente volte o pensamento para a mensagem que Deus mandou para mim e para você nesta manhã. Porque o Senhor, Ele quer... Deus não perde tempo. Ele trouxe uma mensagem para nós. E aqui diz assim, que por que nós não ficamos alimentados? Devido à negligência na meditação. Então, uma das coisas, eu vou confessar aqui meu pecado, uma das coisas que eu não gostava era esse momento das considerações, no início. Eu queria que terminasse a mensagem e que a gente desligasse e fosse embora. E aí, um dia, eu entendi a importância da gente tirar um tempo aqui para meditar. E quando foi essa semana, eu estudando o livro do Senhor, eu encontrei aqui esta parte falando da negligência na meditação. Então, a importância de nós meditarmos. Aqui nós vamos conversar sobre a mensagem que Deus mandou, e durante o dia, eu me lembro também que a irmã já tinha falado muito para nós, a Iapo, no momento em que a gente medita,
É o momento em que o Espírito Santo vai gravar nos nossos corações. Durante o dia, vamos meditar. Quando ela leu esse versículo, o 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Olha, foi profundo no meu coração. Senhor, olha o que o Senhor está dizendo para nós, não temas aquilo que a gente vai sofrer, porque o Senhor tem uma promessa de estar conosco. Ele nunca disse que nós não íamos passar, mas ele prometeu passar conosco. Né? Então, quando essa mensagem de conforto para nós estamos o Senhor dizendo assim, olha, ser fiel, você vai passar, filho. No mundo tereis aflições, né? Ele diz para nós, mas tem de bom ânimo, né? Aqui ele diz assim, olha, você não tema aquilo que você vai passar, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos o quê? À prova. Tudo que nós passamos é uma oportunidade, é uma prova. Tudo que nós passamos é uma oportunidade que Deus nos concede de exercer a nossa fé. A Larissa passou ela passou por algo que ela precisou exercer a fé. Foi o momento em que ela fez a entrega a Deus. Tudo que eu e você passamos é uma oportunidade que nós temos de exercer a nossa fé. É uma oportunidade. E ele diz aqui, olha, tereis tribulação por 10 dias. Existe um prazo, né? A prova ela tem um prazo. Agora o Senhor continua, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fica firme, filho. Você vai passar, mas tem um prazo. Seja fiel, confie em mim. Seja fiel que você vai ter a coroa da vida. Então, cada um de nós passamos, nós temos uma prova, mas o Senhor está conosco. E você fez uma pergunta que me tocou, quando você perguntou assim, sofrer sozinho, né? Ou sofrer com Cristo? A diferença é grande. Sofrer sozinho é cruel. Mas quando nós fazemos esta entrega ao nosso Deus, oh, que paz! É a paz, a Larissa falou, de uma paz que excede todo entendimento. O crisol, a gente passa pelo crisol, mas se você entrega nas mãos do Senhor, se você confia, se você faz o que ele está dizendo aqui no versículo 10, eu vou anotar no meu caderno, não temas as coisas que tens de sofrer. Confia no Senhor. E a nossa parte é ser fiel até a morte. Essa é a nossa parte, confiar em Deus e ser fiel. Né? E que o meu pedido aqui é que a gente medite nessas palavras que Deus mandou através da serva Larissa. Mandou para nós nesta manhã. E que a gente não medite só agora. É muito importante esses momentos das considerações, para nós conversarmos sobre a mensagem que Deus mandou para nós, porque senão fica esquecido, né? Porque Deus preparou algo para nos alimentar. E durante o dia você vai precisar, em algum momento, você vai precisar da mensagem que ele mandou. Eu vou precisar da mensagem que ele mandou para nós nesta manhã. Porque Deus sabe daquilo que nós precisamos. E durante o dia, lembre de meditar. Marque na sua Bíblia. Ao meio-dia, quando você for orar, venha e leia essa mensagem que a serva leu para nós nessa manhã. Porque se Deus trouxe para nós, é porque nós estamos precisando, Larissa. Né? Mais alguém gostaria de fazer considerações sobre a mensagem desta manhã? Elô, seja bem-vinda. Sua mãozinha está levantada aqui. Bom dia, pessoal. Larissa, bom dia, querida. A nossa gratidão, né, por você ter aceitado o convite de Jesus Cristo, né? Porque o convite não é nosso, é de Jesus Cristo. Bom, eu estou aqui maravilhada, gente, com Deus, porque Deus está fazendo uma série para cuidar do nosso emocional. Sabe, Larissa,
Deus tem completado uma mensagem com a outra. Eu estou sentindo que Deus está cuidando do meu emocional e que, de repente, também tem alguém na sala que Deus ama muito e que Ele quer cuidar também do emocional. Porque desde semana passada, a gente não combina nada aqui com os mensageiros, é o mesmo espírito que impressiona um coração, impressiona outro, né? E ontem, né, o pastor Gilberto Teis, né, ele pregou aqui e ele teve a oportunidade de dizer a nós, né, para que a gente fique firme até o fim. E ele disse para a gente repetir ontem o dia inteiro, né? Eu não perco o céu por nada. Então, isso marcou muito para mim, né? Ontem que ele falou, né? E nós temos passado por luta, sim, nós temos passado por muitas provações, mas o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. E tem um texto aqui do Desejado de Todas as Nações que eu gostaria de partilhar com vocês. Ele é o capítulo Filho do Carpinteiro, página 181. Lá fala o seguinte: assim também, em todas as épocas, os anjos têm estado perto dos fiéis, seguidores de Cristo. A grande confederação do mal está aparelhada contra todos os que querem vencer, mas Cristo quer que olhemos para as coisas invisíveis, para os exércitos celestiais acampados em torno de todos os que o amam a Deus e para livrá-los. Que coisa linda! Não estamos sozinhos. Temos exército de anjos do nosso lado. Até que a luz da eternidade e as providências divinas nos sejam reveladas, jamais teremos noção de que perigos visíveis e invisíveis temos sido protegidos mediante a intervenção de anjos. Saberemos, então, que toda a família celestial estava interessada na família aqui da Terra e que mensageiros do trono de Deus, dia a dia, cuidaram de nós. Amém. Que coisa linda! Nós não estamos sozinhos quando nós estamos passando por qualquer tribulação. Existe exército de anjos cuidando de nós. Então, se você aí do outro lado, né, está sofrendo, está triste, lembre-se que você não está sozinho. Aqui no livro ainda continua dizendo, na página 260, o capítulo agora é Jugo Suave e Fardo Leve. Lá fala o seguinte: nossa vida pode parecer um emaranhado, mas ao confiarmos ao sábio obreiro mestre, ele trará o padrão de vida e caráter que o glorifique, e esse caráter que expressa a glória, ou seja, o caráter de Cristo, será aceito no paraíso de Deus. Uma geração renovada andará com ele de vestes brancas, pois são dignos disso. Quando, por meio de Jesus, entramos no repouso, o céu começa aqui. O céu começa aqui. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Quando nós deixamos Ele cuidar do nosso físico, mental, espiritual. Então, o céu começa aqui. Essa é a promessa até que Jesus volte a essa terra. Que se nós entregarmos todas as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, Ele vai mandar exército de anjos cuidar de cada um de vocês. E Ele promete, se você fizer isso, por maior que seja o mundo de pecado que você vive, mas o céu pode começar aqui. Que o céu possa começar na sua casa hoje. Que você possa ter posse dessa bênção que Deus prometeu. Vamos meditar, né? Em tudo que temos aprendido na última semana. Vamos meditar na palavra que o Senhor preparou através da mensageira de hoje. Vamos meditar, né? A Irani leu um texto aí muito pertinente, né? Que precisamos de meditar. Perdemos a bênção porque não meditamos, né? E a nossa bênção de hoje é que a nossa vida, né? O céu já precisa de começar aqui.
Que a sua vida seja repleta de bênçãos no dia de hoje. Que Deus abençoe. Amém, amém. Deus seja louvado. Eu coloquei aqui esse texto, coloquei aqui o texto para nós lembrarmos de tirar tempo para meditar nessa mensagem. Está aí o texto do Desejado de Todas as Nações, página 83. E este texto que você colocou, que você leu também para nós, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. O céu não é aqui, mas ele pode começar aqui, ele começa aqui, para aqueles que têm fé, para aqueles que... Olha que coisa linda. Esse texto que você leu, eu copiei no meu caderno, porque e peço a Deus, eu copio e peço a Deus para que copie no meu coração, porque o texto lindo, Deus dizendo para mim e para você, minha filha, o céu pode começar aqui, para você, confie em mim. Entrega. Não temas as coisas que hás de sofrer. Irmãos, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, verdadeiramente o céu começa aqui. Larissa, eu tenho vivido isso na minha vida. Os crisóis que eu tenho passado, para a honra e glória do Senhor, eu tenho passado em paz. Porque verdadeiramente ele carrega. É uma paz tão grande quando a gente entrega. A gente vai, mas ele vai conosco. Ele fecha a boca do leão. Você pode ir para a fornalha, mas ele vai com você. E ele prometeu, ele disse, olha, quando passares pelas águas, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão. E não queima mesmo. Porque o que o Senhor diz, entrega, confia no Senhor. Experimenta. Se é uma paz tão grande que, às vezes, eu falo, Senhor... parece que a gente nem está... É passear dentro do fogo, é passear dentro da fornalha, quando a gente entrega. E eu quero ver se tem mais alguém aqui com a mão. Era a Elô. Larissa, você gostaria de falar mais alguma coisa, minha princesa? Não, na verdade, você e Elô foram falando e eu fui anotando aqui os textos para eu conferir depois, né? As lutas, elas são grandes, os desafios também, mas a grande questão é permanecer e não perder o foco, sabe? Assim, se a gente coloca Deus em primeiro lugar nas pequenas coisas da vida, e eu tenho feito alguns exercícios, às vezes não é fácil, porque colocar Deus no controle significa dar a Ele a direção, dar a Ele... permitir que ele direcione cada detalhe da nossa vida. E às vezes a gente quer controlar, né? A gente quer ajudar a Deus, às vezes a gente quer ajudar a Deus. Então, para que a gente consiga dar o controle a Deus, a gente precisa conhecer, a gente precisa passar mais tempo em oração, a gente precisa passar mais tempo em comunhão com Ele. A receita é simples, mas às vezes é difícil de fazer tudo isso, né? Então, assim, o meu desejo é para que nós possamos realmente passar mais tempo com Ele. Eu falo isso por mim mesma, o quanto que às vezes é difícil de ter esse tempinho com Ele a sós, né? Que Deus venha nos fortalecer para que nós possamos passar mais tempo com Ele, e aí sim, seremos fortalecidos e refrigerados por Ele para permanecermos firmes. Amém, glória a Deus. Meus queridos, então, não havendo nenhuma outra mão aqui estendida, nós vamos lembrar de, durante o dia, meditar na mensagem, né? Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, meditar na mensagem que Deus mandou para nós, os textos também do Desejar de Todas as Nações, a Heloísa leu para nós, e também vamos lembrar do irmão Éden, agradecer a Deus, ele agradeceu aqui as orações, né? Vamos lembrar de agradecer pelas orações ouvidas e também vamos orar pelos pedidos que o irmão Éden escreveu aqui. Ele é o intercessor, e isso é muito importante. Ele está sempre nos lembrando, sempre pedindo oração.
Vamos lembrar de copiar aqui no chat os pedidos de oração que o irmão Éden e também os nossos irmãos têm escrito aqui, tá bom? Vamos ser intercessores. E o irmão Éden está sempre nos lembrando de interceder. Vamos, então, fazer a oração final. E Iapo, nós teremos o louvor, né? Vamos fazer a oração final e logo em seguida, então, teremos o louvor. Quem gostaria de fazer a oração final para nós? Eu posso fazer. Ok, minha querida, então pode orar para nós. Ok. Querido e amado Pai Celestial que estás nos mais altos céus, Pai, queremos te agradecer por a mensagem que trouxeste até nós, por os nossos ouvidos estarem atentos, Senhor, e queremos te clamar para responderes às nossas orações, Senhor. Que nós possamos seguir em frente, dia após dia, pedindo o teu auxílio e buscando a tua direção para nos iluminar, para nos fortalecer e para não temermos coisa alguma, pois sabemos que seremos vencedores contigo ao teu lado, Senhor. Vem abençoar cada pessoa aqui presente, que possa estar com cada uma em suas aflições, tribulações e provações. Sabemos que as tribulações não serão para sempre, que terão um tempo determinado e que alcançaremos a fé e a vitória, Senhor. Queremos também pedir por a purificação e o Espírito Santo nos nossos dias, Senhor, e por buscarmos compreender cada mensagem e cada palavra que tens para nós. Sabemos que vais ao encontro das nossas necessidades e sabemos que és um Deus maravilhoso e que nada nos pode abalar, Senhor. Te agradecemos e te suplico em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento do louvor. Minha querida Aureli, você pode cantar o outro louvor para nós? Sim. Quando estou a orar, conversando mesmo quando estou em algum lugar, sem perceber estou ajudando os outros verem o amor de Deus em mim. Testemunhando eu estarei onde quer que estiver. Vou testemunhar e aos outros vou dizer que o amor de Deus mudou meu viver. Tenho que falar e deixar a luz de Deus em mim brilhar, pra testemunhar é preciso estender a mão e ajudar, é dividir o pão, auxiliar a quem precisa de carinho e compreensão. Testemunhando eu estarei onde quer que estiver. Vou testemunhar e os outros vou dizer que o amor de Deus mudou meu viver. Tenho que falar e deixar a luz de Deus em mim brilhar,
vamos testemunhar. Abraço, Larissa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigada. Agradecemos a todos que aceitaram, que ouviram a voz de Deus e que vieram para juntos adorarmos ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua casa, cada pessoa que vai ouvir depois essa mensagem através do YouTube, que o Senhor te abençoe e fortaleça a sua fé. E que os seus crisóis, que você se lembre da palavra do Senhor dizendo: não temas aquilo que há de passar. Deus é conosco e que você tenha um dia na presença do Senhor. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui no mesmo horário para juntos adorarmos ao nosso Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Larissa, muito obrigada. Minha querida que cantou para nós, muito obrigada. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã, pessoal. Tchau, Larissa. Saudade. Beijo. Até amanhã. Tchau, povo. Amo vocês. Eu amo vocês. Beijo. Beijos, eu também amo vocês.